Ai, ai, gente, Flamengo eliminado da Copa do Mundo. É, meu amigo, não teve, né, não teve jeito, hein? Bahia goleou o Flamengo 4-2. Cheirinho de Mundial, gente, pro Flamengo. Jornalistas soltaram o verbo aí, ó, sobre o Flamengo. Teve choradeira de Mauro César e por aí vai. Vamos ver. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra não deu para o Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles dois gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate 2-2? Não, o Bahia foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bahia era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bahia, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair um campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes, PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas. Segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. Meus amigos, deu a lógica, o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique. Não é nenhuma novidade. Eu dizia para a torcida do Flamengo o seguinte, né, que a única chance seria uma grande zebra se o Flamengo passasse, né? A diferença é enorme de um clube para o outro, de um time de futebol para o outro, né? Então não dá para comparar o Bayern com o Flamengo. E essa derrota do Flamengo elimina o Flamengo do campeonato e vai trazer um jogo espetacular, Bayern e PSG. Eu acho que entre os dois aí pode pintar o campeão desse Mundial Interclubes. Ou Bayern ou PSG. São 2 grandes escolas, 2 times fantásticos, né? Flamengo fez o que dava para fazer, Flamengo é um bom time, mas enfrentou um gigante. Flamengo está longe de ser gigante. Errado aquele que queria ver alguma chance para o Flamengo, né? Eu sempre disse que seria uma grande zebra se acontecesse uma vitória do Flamengo. A zebra não aconteceu, deu a lógica e o Flamengão volta para o Rio de Janeiro. Bom, minha gente, infelizmente o Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. O Bayern de Munique jogou bem, mas o Flamengo ajudou. 3 gols praticamente de presente, em erro de saída de bola, em falhas individuais. Isso acabou custando a eliminação do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Mas a equipe teve coragem, teve virtudes ao longo de toda a competição. Bayern de Munique é forte, mas se não acontecessem esses erros,
talvez o Flamengo pudesse avançar na competição. Mas o futebol não tem talvez, não tem se. De qualquer maneira, fica aí a lição e também a boa imagem que deixa o Flamengo ao final da sua participação nesse Mundial de Clubes. O Bayern de Munique é uma equipe acostumada a vencer, mas contra um time do tamanho do Flamengo, não é sempre que pintam tantos presentes assim num jogo. 3 bolas que custaram caro para o Flamengo, 3 bolas que custaram a volta do Flamengo mais cedo para o Brasil. Enfim, o futebol brasileiro segue participando do seu Mundial Interclubes e o Flamengo retorna para a Gávea com um gostinho de missão cumprida e uma lamentação pelos erros que não costuma cometer e dessa vez custaram muito caro. São 2 lados para entender. O primeiro lado é que a impressão era de que o Bayern, toda vez que acelerava, chegava ao gol com facilidade. Então o Bayern fez 2-0 em 9 minutos, o Flamengo diminuiu e mais 9 minutos, 3-1 para o Bayern. Acelerava, o Bayern chegava. O Bayern fez 3 gols no Flamengo, coisa que em nenhum jogo o time do Felipe Luiz tinha sofrido em 51 apresentações. Isso fez 3. O Felipe Luiz nunca tinha sofrido 3 gols como técnico e sofreu 3 gols em 45 minutos. Mas é curioso, porque os 45 minutos foram de mais finalizações e mais posse de bola do Flamengo. A impressão então é que o Flamengo jogou com dignidade, e jogou. O Flamengo tentou trabalhar a bola, foi digno. Só que a impressão é que a distância que o Felipe Luiz fez questão de dizer que existe entre a elite europeia e o futebol sul-americano, ela fez diferença. Fez bastante diferença, porque o Bayern acelerava e chegava ao quarto, quando estava 3-2. Foi marcante a presença da torcida do Flamengo, 60 mil pessoas. Importante a presença da torcida que saiu gritando: ao meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. E cantou a alegria de ser rubro-negro. Só que não foi suficiente para evitar o 4-2 do Bayern, que vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo volta para casa com dignidade, mas sem a vitória. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara: fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos na temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland, não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os 3 tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir, é muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Estava calor aqui, está calor aqui. Mas ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo
teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e renunciava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim, de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, no Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City ganhou de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E como o Piperno falou do intercâmbio, é exatamente isso. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. No futebol brasileiro, acho até que o futebol brasileiro evoluiu nessa questão da marcação-pressão. Hoje é importante, é uma arma muito importante você roubar a bola na saída do adversário, e acho que houve uma evolução nos últimos anos no futebol brasileiro, e aí um pequeno intercâmbio que a gente fez com alguns treinadores de fora, acho que eles colaboraram muito com essa melhora, e outros treinadores aqui sendo obrigados também a crescerem, evoluírem. Acho que houve sim uma evolução no futebol brasileiro nos últimos anos aí, de pegar da década passada, o futebol jogado no Brasil hoje é melhor. Mas há uma distância, sim, para os principais times do mundo, e o Bayern está entre eles. Dos que estão no Mundial, acho que fazem parte dessa primeiríssima prateleira, o Bayern, o Real Madrid, o Manchester City e também o Paris Saint-Germain. A Inter de Milão é um time forte, claro, 2 finais de Champions recentes em 3 anos, tem que ser muito respeitada, mas também o futebol tem as suas variáveis. Um início de competição, acho que os clubes brasileiros hoje, eles são, como eu falei, melhores do que eram antes, porque também tem mais dinheiro, e com mais dinheiro você traz bons profissionais, tanto para jogar quanto para treinarem as suas equipes. Houve sim uma evolução, então acho que hoje os times brasileiros no cenário global, eles são melhores do que eram há uma década. Outro dia eu citei aqui o time do Grêmio que perdeu para o Real Madrid em 2017, aí menos de uma década. Então eu não vou repetir o time do Grêmio que jogou aquele dia, mas quem quiser dar uma olhada, ver a escalação do Grêmio, nenhum demérito àquele time. Naquele momento foi um time forte que ganhou a competição, mas você olha os jogadores que estavam lá e vê os jogadores que hoje jogam nas principais equipes brasileiras. Há uma evolução financeira que permite que jogadores melhores atuem no futebol brasileiro. Mas essa elite está acima. As variáveis no futebol, a questão do calor é uma coisa que pesa, o final de temporada é uma coisa que pesa. Então, alguns times na primeira fase jogaram de uma outra maneira, jogaram poupando jogadores. O Manchester City trocou 11 do primeiro para o segundo jogo e pegou 2 adversários mais fracos, venceu as 2. O próprio Paris Saint-Germain, sem tirar 1 milímetro de mérito da vitória do Botafogo, nada, 1%, nada. O Paris naquele jogo também poupou 4 titulares, foram levando da maneira que poderiam no final de temporada, e agora todo mundo quer vencer. Ninguém entra numa competição, ainda mais atletas de altíssimo nível competitivo, ninguém entra para perder. Principalmente, primeira fase você tinha que classificar, classificou, e agora é uma reta final e todo mundo quer ganhar. Vai ter um Bayern e Paris Saint-Germain ali nas quartas de final, todo mundo quer ganhar um jogo desse. Então, nessa reta final, há um crescimento dos times europeus. Os brasileiros, na primeira fase, já desde o início, jogando numa altíssima concentração contra os europeus, como o Botafogo fez contra o Paris, o próprio Flamengo contra o Chelsea, era até um jogo mais acessível, o Flamengo passou por cima do Chelsea. E agora todo mundo está num nível de concentração alto. Então fica mais difícil. O Flamengo teria uma missão duríssima para chegar numa decisão de Copa do Mundo de clubes. O chaveamento pesa demais, né? O Bayern acabou em segundo. Então o Flamengo, para ser campeão eventualmente, ele teria que vencer o Chelsea, como venceu na primeira fase. Mesmo se não vencesse, poderia ter passado, passaria mais. Ele venceu o Chelsea.
Ele teria que vencer o Bayern de Munique, depois vencer o Paris Saint-Germain, depois provavelmente vencer o Real Madrid e talvez vencer o Manchester City numa final. É muito difícil fazer isso, né? É quase impossível. Então, eu acho que o Flamengo cumpriu bem sua parte, fez o que era possível. Não acho que foi um jogo ruim, muito ruim do Flamengo. Acho que o Flamengo, claro, teve erros, nenhum jogo é perfeito nem quando ganha, muito menos o de hoje. Mas acho que o Flamengo perdeu para um time que é melhor que ele. A chance era o Bayern jogar mal. A chance era o Bayern fazer um jogo ruim. E o futebol permite isso, principalmente num jogo único. Mas o Bayern não fez um jogo ruim e o Bayern é melhor, né? Venceu o que é melhor, que jogou dentro do seu alto nível, e no alto nível o Bayern de Munique é melhor que o Flamengo. Falava sobre o confronto, né? Um jogo como esse, quando você vai enfrentar um time da primeira prateleira do futebol europeu, e nessa competição Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, PSG, são os times que pertencem a essa primeira prateleira, você tem que fazer um jogo muito competitivo, muito organizado e com erro zero ou perto disso. E acho que nesta tarde, onde o Flamengo nos primeiros 10 minutos foi amassado pelo Bayern de Munique, o Flamengo abusou do direito de errar. Se a gente pegar os 4 gols produzidos pelo Bayern, 3 foram de erros de saída de bola do Flamengo. Erros forçados pela pressão do Bayern de Munique, mas também decisões ruins de jogadores do Flamengo nessa tentativa de sair jogando, né? Pulgar, Rossi, Jorginho, Luiz Araújo. A gente teve diversos equívocos de diferentes jogadores. E aí eu não sei se é só um problema, se foi, né, dentro do jogo só um problema de concentração, de ansiedade à medida que saiu o primeiro gol e rapidamente saiu o segundo. Mas fato é que o Flamengo errou demais num jogo como esse. E um jogo que já é muito difícil, você erra tanto como errou o Flamengo, fica muito mais complicado de competir, né? De conseguir voltar para o jogo. O Flamengo até consegue diminuir o marcador, havia uma expectativa de fato entrar no jogo, aí toma o terceiro gol num chutão, a frente da área tá vazia, o Goretzka domina e finaliza. Depois volta para o segundo tempo, naquele ânimo, né, de tentar reagir, tem o pênalti, vai para o 3-2, e aí um pouquinho adiante, num novo erro de saída de bola, o Harry Kane, que é um jogadoraço, aliás, fez uma partidaça, faz o gol do 4-2. Então o Flamengo em nenhum momento também esteve próximo de empatar o jogo de fato. Ele diminuiu a distância, ele buscou competir no 2-1, no 3-2, mas ele não chegou perto de fato de empatar o confronto, né? Duelou, competiu, tentou, lutou, buscou, mas errou demais, né? Um jogo como esse você não pode errar tanto como o Flamengo errou. Acho que essa é a principal lição. O Piperno falava sobre o intercâmbio e essa competição também é importante nesse sentido. Você vai ter a oportunidade de encontrar adversários, né, que você habitualmente não encontra. O Mauro sempre fala isso aqui, né, que é uma oportunidade muito grande de jogar contra equipes como o Bayern, como o Chelsea, como o Borussia Dortmund, entre outros que os brasileiros, PSG, Atlético de Madrid, que os brasileiros enfrentaram, e é uma oportunidade legal nesse sentido, né, e tentar competir no máximo possível para ao longo do tempo, nos próximos anos, nas próximas edições, você conseguir, de fato, cada vez mais poder fazer mais frente, né? O Flamengo enfrentou um dos 4 principais times da atualidade e acabou derrotado, além de muito superado no jogo. O Bayern foi amplamente superior ao Flamengo. Eu acho que esse aspecto dos muitos erros do Flamengo em saída de bola, que é algo que o Felipe Luiz deseja que seu time faça, né? Se estabelecer através da posse, sair bem da defesa para o ataque, né? Quando você tem esse aspecto como um dos pilares do seu jogo, você não pode errar tanto contra um adversário que pressiona tão bem como pressionou o Bayern de Munique. Na minha visão, essa foi uma das chaves que acabou desequilibrando esse jogo essa tarde em Miami. Hoje o Flamengo pegou, sim, um peso pesado do futebol mundial, diferente. Então, eu sempre fiz uma distinção, né, entre o bloco europeu que está disputando esse campeonato, né? Eu acho que há 5 times da Europa que hoje, entre esses 12 que foram lá para os Estados Unidos, que são destacadamente melhores que os outros. Um de cada país, o Bayern de Munique, a Inter de Milão, o Manchester City, o Real Madrid e também o PSG, esse para mim é o melhor time do mundo. Então, é claro que enfrentar uma equipe como essa, o grau de dificuldade, obviamente, é muito maior e você tem que tomar muito mais cuidados e ter um repertório diferente. Então, o Flamengo foi massacrado nos 10 primeiros minutos de jogo. O Bayern de Munique, ele pressionou a marcação, roubou muitas bolas perto da área do Flamengo, contou com a infelicidade do Pulgar no lance do primeiro gol, né? Ela lembrou um pouquinho aquele começo de Brasil e Bélgica. Inclusive, a posição do gol contra foi a mesma do primeiro gol marcado pela Bélgica, né? Enfim, o gol contra, que a bola resvalou na cabeça do Pulgar. Então, vejam só, o Flamengo não tinha uma estratégia para isso, né? E era importante que o Flamengo já tivesse trabalhado
com a possibilidade de ter alguma outra variação, porque era mais ou menos previsível que o Bayern de Munique fosse fazer esse jogo de pressão, de sufoco do Flamengo, como o Manchester City faria, como o PSG também certamente vai fazer contra a maior parte das equipes que estão jogando esse Mundial. Então o Flamengo falhou nessa estratégia. Depois disso, o Flamengo cometeu também erros técnicos muito graves, né? Então, como eu disse antes, o Bayern de Munique roubou muitas bolas perto da área do Flamengo por conta de erros de passe e também, para mim, um erro tático que se repetiu muitas vezes e de forma bastante grave, que foi a tentativa de saída pelo meio. O Bayern fez gols roubando a bola ali perto da área, ficando com o corredor aberto para alguém finalizar para o gol. E a qualidade de finalização do time alemão é muito boa, né? Tanto que, veja, o Bayern de Munique, assim como os melhores times da Europa, eles não têm que fazer como o Palmeiras, o próprio Flamengo, que finalizam 15, 20. Houve um jogo do Palmeiras em que ele finalizou 34 vezes contra o Grêmio ano passado para fazer um. O Bayern de Munique, você der duas, três chances, ele vai lá e guarda um. Então, o Flamengo pagou por isso. Mas é claro que também traz como lição para cá o fato de que é necessário, sim, a gente ter mais intercâmbio, ter mais contato com esses times de primeira linha, porque a grande diferença, muitas vezes, não está nas individualidades, mas na forma de entender o jogo desses super times, que são provados a cada semana. Toda semana, um time como o Bayern, Real Madrid, PSG, City e tal, ele vai ter um jogo importante, um jogo duro. Então é óbvio que ele vai também desenvolvendo um repertório maior, muito maior do que qualquer time brasileiro. A bola pune e foi isso que a gente assistiu. Agora teremos, entre aspas, apenas Bayern de Munique e PSG numa das partidas das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No duelo dos alemães contra o grande Flamengo, o time brasileiro errou mais do que costuma errar. E errou muito. Se não errasse, talvez fosse eliminado do mesmo jeito. Talvez não, nunca saberemos. Mas começou perdendo por 2-0 em erros básicos. E aí teve que correr atrás praticamente toda a partida. E isso, no calor contra um time gigante, é de um desgaste enorme. Não se pode errar tendo o atacante Harry Kane do outro lado. Com 31 anos de idade, matador nato, ele foi eleito o melhor da partida. Só ele marcou 2 para o time do Bayern de Munique. Quando o Flamengo diminuiu o prejuízo, deu-se a impressão de que, de repente, poderia alcançar um empate e aí, num possível abalo psicológico do time alemão, que é difícil, e os caras são tarimbados, aí o Flamengo pudesse crescer. Aí errou de novo e tomou 4-2, e aí a vaca deitou, né, como se diz. Além de tudo, tinha o goleiro Manuel Neuer do outro lado, campeão do mundo com a seleção alemã, um dos maiores goleiros de toda a história da Alemanha, que teve lá Oliver Kahn e outros caras muito bons de bola. Mas ele fez uma defesa contra Luiz Araújo, num lance do Luiz Araújo, que pode, daqui a pouco, ser eleita talvez até a melhor dessa Copa disputada nos Estados Unidos. O Bayern, futebol é isso, né? O Bayern foi apenas segundo colocado no seu grupo na fase de grupos, ficou atrás do Benfica. O Benfica, o time português, em primeiro. Por conta disso, o Flamengo, que bateu o Chelsea no grupo D, terminou na liderança e isso custou caro. Esse encontro com o Bayern de Munique. O Chelsea ficou em segundo no grupo do Flamengo. E aí aquela coisa, no cruzamento, a gente viu que aquele emparelhamento, o time brasileiro mais prejudicado, 3 ficaram de um lado e o Flamengo ficou do lado mais difícil. E aí, contra o Bayern, não deu. Não é o fim para o Flamengo, muito pelo contrário. O time de Felipe Luiz sai tão forte quanto entrou. É um dos melhores times da América do Sul e provou isso, contra um dos melhores times do mundo. Não por acaso, depois do apito final, a torcida do Flamengo aplaudiu a equipe que se despede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo vai embora, mas de cabeça erguida. O que você acha? Momento charcutaria Maturar para você. O futebol fica mais gostoso com a Maturar.
Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Acabou o Mundial pro Flamengo. E, gente, para com esse papo de, ai, quase deu, ai, faltou pouco, ai, jogou de igual para igual. Gente, não jogou de igual para igual. 7 minutos estava 2-0 pro Bayern. Tudo bem, o Flamengo fez 2 gols. Gente, o time do Bayern é infinitamente melhor que o time do Flamengo. O Flamengo, aqui no Brasil, é ao lado do Palmeiras os 2 melhores times disparados. Mas, gente, enfrentando o primeiro escalão do futebol europeu, não dá. Vamos parar, não caiam nessa. Eu sei que é uma forçação de barra incrível para tentar equiparar, mas não dá, gente. Sabe? Falar que o Pedro é melhor que o Harry Kane, que o Rossi é melhor que o Neuer. Para, gente. O Bayern tá aqui. Não tem jeito. Acabou o Mundial e amanhã volta o Fluminense, hein? A choradeira da imprensa, com a eliminação do Cheirinho. Deixe seu comentário, a sua gargalhada aí. Mas eu achei que eles eram os melhores do mundo. Achei que eles eram o Super Flamengo que venceu o europeu, etc e tal. Líder com antecedência, classificado com antecedência. E eliminado também com antecedência. Avante palestra.